Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre tabela SIGTAP, que é um começo para nossa, uma animação para nossa discussão sobre um pouquinho mais sobre o sistema de saúde. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bem, os dados que eu vou apresentar aqui tem disponível na nossa pasta, né? Vocês podem visitar lá, mas vocês vão ver que não é uma informação assim muito aprofundada, né? Sobre como foi criada, como é feito os cálculos, né? Então, basicamente, é uma informação básica para vocês, ajudar vocês a navegarem dentro da tabela. Bem, primeiro que SIGTAP é o nome de um ambiente virtual, né? A tabela se chama a tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses, materiais especiais ou tabela de OPME, também como é conhecido, tá? Então, ela foi estabelecida em 2007, né? Está disponível nesse link aí para vocês acessarem livremente, sigtap.datasus.gov.br, e o principal objetivo, né, é ajudar a gestão financeira do sistema público, né, a sustentabilidade do sistema, e como vocês vão ver, também tem a opção de relatórios, tá? Primeira coisa muito importante, que a gente sempre fala na aula, mas eu vou repetir, né, que a tabela SIGTAP não é o preço do procedimento, né? Ela corresponde ao reembolso do ente federal, né, do Ministério da Saúde, para um determinado procedimento que é realizado dentro do sistema público ou de clínicas particulares conveniadas ao SUS, né? Então, vocês precisam lembrar que o SUS é tripartite, né? Federal, estadual e municipal, e cada um desses entes, eles têm o mesmo peso, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia errada, né? Que o governo federal ele dá ordem para o estado e o município. Isso não é verdade, né? Os municípios e os estados têm autonomia, como vocês puderam ver nessa situação do Covid, da vacinação, né? Então, esses entes têm autonomia e, obviamente, também eles têm uma responsabilidade de custear os procedimentos em saúde. Então, quanto é esse percentual que a tabela SIGTAP representa do preço total do procedimento? Essa é uma pergunta complexa, né? Então, aqui é uma estrutura para vocês entenderem, né? Então, aqui é o preço que está na tabela. Além disso, tem os governos estaduais, municipais, né? Então, isso tudo é o sistema de saúde brasileiro, né? Então, a gente tem aqui o Ministério da Saúde, outros órgãos do governo federal, governos locais, estaduais e municipais. Então, vocês podem ler um pouquinho mais nesse documento feito pela Angélica, está disponível, só vocês procurarem no Google Contas do SUS, né? Então, que é um documento muito bom, muito bem feito, que vai até 2014, mas eles já estão trabalhando numa atualização que explica um pouquinho melhor sobre essa participação dos estados e dos municípios. E com base nisso é que tem a proposta que nós temos trabalhado, quando a gente vai fazer o modelo econômico, de ajustar o valor da tabela SIGTAP em 2,8 vezes, né? É baseado nesse documento, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, internação hospitalar. O federal corresponde só a 38%, tá? O resto, sei lá, perto de 62%, são dados pelos outros entes, que vão pagar, por exemplo, o médico, o salário do médico, vão reembolsar uma parte do procedimento. Então, é um erro muito grande a gente considerar que o reembolso federal é o preço do procedimento. Então, vocês olham aqui nessa tabela do lado direito, né? Conforme
conforme o tipo de atenção feita, né, essa contribuição federal vai variar muito, né? Então, vai, sei lá, de 33% até 100% aqui, uma ou outra atividade. Mas a maioria vai ser esse em torno de 30% ou 40%. Isso também é desse documento da Angélica. Então, como se estrutura a tabela? Ela se estrutura em grupos, subgrupos e forma de organização, né? Então, por exemplo, se eu quero saber sobre cirurgia de revascularização do miocárdio com SEC, então eu vou entrar aqui, grupo, procedimento cirúrgico, subgrupo, cirurgia do aparelho circulatório, forma de organização, cirurgia cardiovascular, e aí vou dar uma busca e vão aparecer as opções aqui até eu chegar na minha opção, que é revascularização com o uso de circulação extracorpórea, que é a última opção lá de baixo, tá? Ou se eu já souber o código, eu posso digitar lá diretamente. 0406 01 093 5, 100 pontos, 100 tracinho, que vai chegar diretamente no meu procedimento. Tá? Então, o código, ele tem essa lógica, o primeiro é o grupo, o segundo o subgrupo, depois a forma de organização, aí tem uma numeração sequencial e um dígito verificador. Aqui é importante vocês entenderem também que o que a tabela chama procedimento não é necessariamente só procedimento. Exame, cirurgia, medicamento, prótese, várias coisas são chamadas de procedimento. Então, detalhando, né, dissecando um pouquinho mais a tabela ponto a ponto, né? Então, vamos dar uma olhada nessas coisas mais importantes. Código a gente já viu, né? O nome é como o procedimento é denominado dentro da tabela secretária, isso aí é super importante, tá? Porque se a gente não tem um nome padronizado, se eu chamo mastectomia, o outro chama retirada de mama, o outro chama mastec, nunca eu vou conseguir entender nada sobre esse procedimento. Então, unificar, hoje na área de produtos médicos, por exemplo, é um dos maiores desafios, unificar o nome dos procedimentos. A 3 é uma descrição, né? Então, está aqui explicando para ver se é exatamente isso que você quer. Ressecção total unilateral da mama por tumor maligno, etc, etc. Competência, que é aqui nessa casinha, né? Então, ele vai verificar em que mês esse procedimento é válido, as características, e aqui do ladinho tem o histórico das alterações. Se ele foi modificado, se incluiu, se o preço mudou, então está tudo ali guardado. Modalidade de atendimento, basicamente se vai dizer se é hospitalar, se é ambulatorial, aonde aquele procedimento pode ser realizado. Se eu for fazer uma cirurgia cardíaca no ambulatório, o sistema bloqueia, não permite que esse procedimento seja solicitado reembolso. 6, a complexidade, né? Então, vai dizer qual o nível, média, baixa ou alta complexidade que aquele procedimento pode ser realizado. 7, o financiamento, né? Também vai identificar em que bloco de financiamento, quem é o responsável por pagar aquela conta dentro do Ministério. O 8 é aqui o subtipo, né? Então, basicamente, uma rubrica, não é todo procedimento que tem, mas algumas rubricas especiais. 9, o instrumento de registro, basicamente, que a gente vai ter para casa internados a IH, né? Para ambulatoriais, a gente tem outros tipos de registro. O
O sexo, que é permitido, né? Então, pode ser feito em ambos os sexos, porque o homem também pode ter câncer de mama, mas, por exemplo, se for uma cirurgia de próstata, só é permitido para homens. A média de permanência, né? Quanto tempo se espera, em média, que um paciente fique internado, tá? Então, com base na média vigente. O 13 é a quantidade média, né? A pessoa só pode fazer uma mastectomia bilateral, né? 14, a idade mínima e máxima para aquele procedimento. E 15 pontos, né? A pontuação que é definida para serviços profissionais. Tem o objetivo de ajudar no cálculo do valor a ser rateado, por exemplo, entre o médico e outras pessoas da equipe. E aqui tem os valores pagos, né? Então, os valores SA, a taxa de permanência ambulatorial, como esse é um procedimento hospitalar, vai estar zerado. Então, várias vezes vocês vão ver valores zerados, tá? O SH é o serviço hospitalar, né? Quanto reembolsa ao hospital, né? Para custear, por exemplo, a diária de centro cirúrgico, alimentação, limpeza, etc. SP, serviço profissional, explicita quanto se reembolsa para os profissionais de saúde. Tá? Então, quanto é pago para a equipe. 17, CID, né? Então, quais CIDs, se você clicar naquela caixinha, vai aparecer quais CIDs são relacionados com esse procedimento. 18, CBO, né? É o Código Brasileiro de Ocupações, né? Que profissionais de saúde são habilitados a fazer esse procedimento. 19, leito, essa caixinha aqui, leito, é que tipo de leito vai estar indicado para aquele procedimento, né? Então, se é um leito CTI, etc., qual é o tipo de leito. 20, serviço ou classe, são serviços especializados que precisa dispor a unidade de saúde, né, quando um procedimento, né? Então, só pode ser realizado na instituição que tem aqueles serviços ali. Então, por exemplo, se for uma cirurgia cardíaca, tem que ter CTI para ser internado depois. 21, habilitação, né, indica que o estabelecimento de saúde tem condições técnicas para realizar, está habilitado para realizar aquele procedimento. 22, a origem, né, código de origem do SH ou do CIA. Então, lembrar que SH é o serviço ambulatorial. Regra condicionada, tá? Então, indica a aplicação de regras adicionais, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre regra condicionada. Renascens 24, a localização do procedimento dentro da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, né? Se você quer procurar dentro da Renascens, onde fica a mastectomia. E o TUS é se você quer procurar dentro da saúde suplementar, nos convênios da ANS, né? Onde está a mastectomia. Vamos falar um pouquinho agora mais sobre as regras condicionadas, né? Então, esse acesso aqui, você entra em tabelas relacionadas ao procedimento complementares. Aí aqui estão as regras condicionadas. Vamos ver um exemplo? Então, aqui, por exemplo, regra condicionada a uma rejeição de AIH em neurocirurgia, que foi o que eu consultei aqui para dar exemplo para vocês, né? O que fala essa regra, que está válida desde 2014? Caso exista uma duplicidade AIH, por exemplo,
Tem um paciente que tem 2 AIHs para neurocirurgia, dentro da mesma competência. E um dos procedimentos foi este código aí, procedimento sequencial em neurocirurgia, caberá ao gestor aprovar uma dessas AIHs, né? Alô, eu acho, não sei se interrompeu um pouquinho aqui, eu estava falando sobre essa regra condicional, que é da neurocirurgia, dizendo que se você tiver uma neurocirurgia que tenha um código, de procedimentos sequenciais em neurocirurgia, então só pode ser aprovada uma IH nesse caso. Então, são detalhes, cada uma dessas regras tradicionais vai falar algum detalhe, principalmente sobre financiamento ou rejeição de AIHs. Atributos complementares são esses que ficam aqui no pezinho, né? Nesse exemplo aqui da mastectomia. Inclui o valor da anestesia, admite permanência maior, está no CINEHAC, permite informação da equipe cirúrgica, né? Então, são algumas regras que são utilizadas, tá? Então, por exemplo, de um atributo complementar, o 049, que é permite registrar a equipe cirúrgica. Compatibilidades. O que são compatibilidades, tá? Significa que você, quando você submete, por exemplo, uma IH, que procedimentos ou que próteses podem ser colocadas juntos com essa IH, né? Então, tem algumas coisas de linguajar, né? Excludência, que não podem fazer o mesmo procedimento no mesmo tempo, na mesma unidade de internação. Concomitância, né? Então, quando você pode emitir 2 APACs para o mesmo usuário, na mesma competência, com procedimentos principais diferentes. Compatibilidade obrigatória, né? Então, por exemplo, se é obrigatório que você informe uma OPME dentro daquela SH, dentro do SH, né? Do Sistema de Informação Hospitalar. E o que é compatibilidade sequencial? Explica que procedimento principal pode ser feito junto com o procedimento a seguir ou sequencial. Então, aqui um exemplo, né? Novamente, voltando à cirurgia cardíaca, né? Então, a IH principal, revascularização do miocárdio, é compatível com cateterismo cardíaco, ou com cateterismo cardíaco em pediatria, ou com catéter venoso central de duplo lumen. Tá? Então, essas são as compatibilidades, né? Não tem dificuldade nenhuma. Em relação às tabelas, né? Então, por exemplo, você pode entrar aqui, como eu entrei, né, em tabelas relacionadas a procedimento cirúrgico, cirurgia do aparelho circulatório. Eu quero saber quais são as cirurgias do aparelho circulatório. Aí abre essa tabela, eu vou ver que tem cirurgia cardiovascular, vascular, cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular e eletrofisiologia. Então, tem 2 coisas aqui que nem cirurgia são, mas para fins de reembolso são chamadas cirurgias do aparelho circulatório. Em relação a relatórios, tem vários tipos, eu não vou me alongar, e quem tiver curiosidade vai e explora. Tá? Então, ele permite pesquisa de dados do CID secundário, CBO, os códigos, etc. Tá? Então, esse, por exemplo, é um relatório que tem um mapeamento entre o TUS e o SIGTAP. Tá? Então, aqui um exemplo, relatórios publicados com atributos, né? Então, aqui
em relação à cirurgia cardíaca, você pode consultar várias modalidades, vários dados, para conhecer principalmente essas tabelas, tá? Então, era isso, é uma apresentação rápida, espero que animem vocês a entrar na tabela e a conhecer mais e utilizar mais para o seu dia a dia. Tchau!